Planos para matar Jesus. Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitões de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E ele lhe disseram: Onde queres que prepararemos? E ele lhe diz: Eis que quando entrares na cidade encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazeis preparativo. Indo eles, acharam como lhe havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice e, havendo dado graça, diz: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e, havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai estava comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe diz: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos ordeno o reino como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converter, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conhece. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alpacas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforjes. O que não tem espada, venda a sua capa e compre. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento.
E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Então saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguia. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedras, ali pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu o anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grande gota de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração veio para os seus discípulos, mas já achou dormindo de tristeza, e disse: por que está dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E vendo os que estava com ele, e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse-lhe Jesus aos principais dos sacerdotes, capitões do templo e anciões que tinham ido contra ele, saísse como um salteador, com espada e varapau. Tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vontade, não, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe, e havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se junto, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, pusesse os olhos dele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizem. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém.